Então, assim, ele nasceu nesse lugar porque era um lugar onde existia uma religião muito forte, que era o judaísmo. Ele veio contra a religião, tá bom? Você pode ler a Bíblia, você pode pesquisar, você pode... Mano, vai e faz, por favor. Antes de ir no comentário falar, não, ele não veio. Ele veio, tá? Ele veio, era contra a religião. Tanto que se você pesquisar na Bíblia, a única vez que Jesus blasfemou, se irritou, foi contra um rabino, um alto sacerdote. Não lembro se era um rabino, mas eu sei que era um alto sacerdote do judaísmo, tá? Não sei se é rabino o nome. Posso estar errado. Foi a única vez que ele ficou irado, que ele blasfemou, tá bom? Foi a única vez. Foi contra um alto sacerdote do judaísmo. Então ele era contra a religião, ele era contra essas pessoas fanáticas. Ele queria pregar o amor, ele queria pregar a paz. Isso, gente, pela Bíblia, tá bom? Estou falando em conotação da Bíblia, tá? Eu posso ser um ateu, mas eu ainda sei muito, muito mais da Bíblia do que muito cristão por aí. Porque tem gente que se diz cristão, que se diz seguidor de Jesus. E por aí vai. E as pessoas não conhecem nada sobre a história, a não ser o que falaram para eles. Eles não estudam, eles não leem, eles não pesquisam. Eles são ignorantes que dizem ser uma coisa e não pregam aquilo, principalmente no dia a dia, tá? Você ser cristão não é só você falar, ai, eu sigo Cristo. Ok, legal, cara. Eu sigo Cristiano Ronaldo. Eu não sou Cristiano Ronaldo, pô. Eu não sou um CR7 Não sei como é que chama pessoas que gostam do Cristiano Ronaldo, grandes fãs do Cristiano Ronaldo, mas que seja. Entendeu? Cara, eu acho que o cara é um cara foda. Entendeu? O cara é um cara que construiu uma coisa, que tem uma mentalidade de vencedor. Ponto. Entendeu? Agora, você falar que você é um seguidor de Jesus, você não conhece nada sobre ele, você não sabe nada sobre o que realmente ele veio fazer aqui, você não vive aquilo que ele mandou você viver. Quantos cristãos não honram nem os 10 mandamentos, que é tipo o mais simples, que tá lá, bonitinho, uma lista com 10 itens. E tem pessoas que se dizem cristãs que nem seguem isso. Aí vem esse cristão em si e fala assim, não, mas espera aí, o Velho Testamento não vale mais, agora é só o Novo. Tá, legal. Agora você fala qualquer coisa pra ele que ele tenha como fundamento o Velho Testamento pra você ver se ele não vai lá no Velho Testamento buscar. Ele fala, não, mas tá escrito em João, isso, tá escrito em Coríntios, isso, tá escrito em Paulo, eu nem sei se é velho ou novo, tá, gente? Eu não decorei muito essas partes. Mas que seja. Por quê? Porque se pro argumento dele valer o Velho Testamento, ele vai buscar. Agora, se não valer, ele vai falar que não vale mais o Velho Testamento, é só o Novo Testamento. Então, tipo assim, o Velho Testamento é como se fosse um rascunho, tá? Foi um rascunho da Bíblia, o pessoal escreveu lá, tá? Que foram os únicos que tiveram contato com Jesus, tá? O Novo Testamento, nenhum deles teve contato com Jesus, tá? Todos os apóstolos que escreveram as cartas, tá? Que a Bíblia, caso vocês não saibam, é um bando de carta pessoas que conviveram com Jesus. E depois pegaram cartas de pessoas que não conviveram com Jesus, que ouviram histórias. Tá bom? Todas as cartas que aparecem depois do Velho Testamento, no Novo, não conviveram com Jesus. Jesus já tinha morrido há muito tempo. Então são reciclagens de pessoas que ouviram histórias. Tá bom? Isso você pode pesquisar, tá? Só você dá um Google aí, vai no chat GPT, coloca o chat aí, pergunta isso. Tá? Não é coisa da minha cabeça. Beleza? Tudo isso são fatos. Tá? Só que o problema é que os cristãos não buscam esses fatos. Tá? Os cristãos só engolem um livro que foi escrito por seres humanos, para seres humanos, e dizem isso que é uma verdade absoluta. É isso o meu... o meu... Como é que é? Como é que se diz? Quando você está engasgado, sabe? Quando não desce, entendeu? Pessoas que eram pra... Mano, eu como ateu, sigo muito mais os 10 mandamentos do que muito cristão. Entendeu? Poxa vida. Sabe? Chega a ser revoltante. O mínimo da Bíblia. Entendeu? Pô. E, cara, e não é pra herdar o reino dos céus, não é pelo galardão, não é por bênçãos, não é por nada disso. Entendeu? É porque eu acho que é uma vida correta. É uma vida honrosa você viver perante princípios. Certo? E com princípios, você se torna uma pessoa melhor. Ponto final. Já falei demais, vamos voltar ao vídeo, tá? Deus estaria se ocultando. Mas como eu já disse, nós temos esses 4 tipos de revelações. Como que você conseguiria argumentar que Deus está se ocultando, pelo menos na revelação da consciência, na revelação natural? Como que Deus estaria se ocultando nesse sentido? Porque quando a gente contextualiza, que é o tema da nossa discussão geral, no Deus cristão, 70% da população mundial não comprou essa ideia. 70% acabou aderindo a outras religiões ou é uma população agnóstica, ateia. Então, esse problema do regionalismo, digamos assim, é um grande problema porque, no final das contas, a mensagem não foi tão eficaz assim. Muitas pessoas, mesmo ouvindo a palavra do cristianismo, por meio
meio da TV, na internet, ou por meio de alguns tipos de missão, não necessariamente se convertem. Existe um fator social muito mais forte em diferentes culturas para determinar em qual religião, ou em qual Deus, ou em quais deuses as pessoas vão acreditar. Então, quando a gente pensa num Deus sumamente bom, que teria essa abertura para se relacionar com a gente, como se fôssemos seus filhos, querendo esse tipo de contato, uma proteção, num momento de aperto, então, uma palavra, um conforto, a gente não encontra, a não ser, talvez, as pessoas cristãs que interpretam à sua maneira esse tipo de relação em algumas circunstâncias. Então, esse é o problema. A gente está aberto para poder se relacionar, para poder conhecer. Mas como o caso do Leandro Carnal ilustra, o meu próprio caso também, eu fui cristão até os 15 anos, cara. Eu fui católico. Mas eu não tive nenhum tipo de evidência minimamente razoável de que eu estava conversando com alguém, com um ser pessoal, todo-poderoso, sumamente bom, onisciente, que poderia se relacionar comigo. Eu tenho uma pergunta, então. Então, você acredita que se Deus quisesse realmente se revelar, a gente teria, de certa forma, um mundo cristão? Porque Deus teria sido mais efetivo? Eu acredito que, em grande medida, talvez... Tá, peraí, pessoal. Vamos fazer que essa pergunta fosse pra mim. Tá, vamos lá. Eu acho que não. Não, porque assim, seria muito fácil. A fé é em algo invisível. Então, se Deus se revelasse pra todo mundo, certo? Em um ser ali, falar, olha, eu existo. Seria muito fácil, todo mundo acreditaria. Então, não existiria exatamente esse negócio de você acreditar ou não acreditar, certo? Então, não. Deus não se revelaria pra todo mundo. Porém, há exceções mostradas na Bíblia de pessoas que realmente têm um fervor dentro delas, que tem essa busca e Deus se mostra para eles, certo? Então, o X da questão porque mesmo algumas pessoas tendo esse fervor dentro delas, tendo essa procura, essa angústia, ele não se revela, entendeu? Mesmo que ele se revele e fale assim, olha, mano, ele é onisciente, onipotente, onipresente, tá? Ele é super poderoso, tipo, é irrisório, tipo, sua mente não consegue compreender o tamanho do poder dele. Ele simplesmente fala pra você, olha, eu existo, eu estou aqui, tá? Fique tranquilo, só que você não pode contar pra ninguém da minha existência. Você pode levar minha palavra e tudo, só que você nunca vai poder falar pra ninguém que eu existo. Você nunca vai poder falar pra ninguém que teve esse contato comigo. Ponto. Como um pai, você obedeceria, certo? Você não falaria, você levaria, você teria aquele fervor em levar a palavra dele porque você sabe que ele existe. Entende? Você sabe que ele existe. Você pediu tanto, ele finalmente se mostrou pra você e você sabe que ele existe, então você teria esse fervor pra levar a palavra. Entende? Você seria, sei lá, mano, o maior cristão, o maior evangélico, o maior crente que já existiu. Entende? Só que não é assim. Entendeu? Não é assim. Ele não se mostra. Nem muitas vezes você tendo uma fé gigantesca, sabe? Fazendo as coisas, né? Não sendo perfeito, porque perfeito é impossível, né? No caso da Bíblia, só Jesus foi perfeito, mas ninguém conseguiria, nesse nível dele, ter poderes absurdos e usar eles em pequena escala, né? Para algumas coisas simples, e quando foi tentado, não usar, entendeu? Então, assim, a maioria das pessoas sairia voando, sairia os dedos e ficaria bilionária e etc. Então, assim, bem difícil, mas vamos lá. A grande maioria da população, sim, se converteria ao cristianismo. Ficaria claro para elas que existe Deus e é esse Deus das Escrituras. Ou não, talvez ele pudesse também corrigir algumas coisinhas. Gente, ó, teve gente que pegou a mensagem de forma equivocada. Esse negócio aqui de um homem que se deita com outro vai ser executado. Não, gente, não era isso não, pelo amor de Deus. Então talvez ele até consertasse algumas coisas ali, mas a gente vai chegar nesse tópico depois. Tá bom, mas aí nessa questão, e Deus não estaria ocultando o livre-arbítrio? Porque se a gente está discutindo nos termos cristãos, Deus deu o livre-arbítrio da liberdade. Então as pessoas podem recusar ou não. E outra questão que você colocou Mas sobre a Deus crença... esclarecer. Peraí um minutinho. Antes de Deus esclarecer. Deus não esclarecia por meio da tradição apostólica, por meio dos apóstolos? Porque Jesus esteve aqui na Terra, ele legou a tradição apostólica, a tradição apostólica continua até hoje. Mas não foi suficiente. Por conta da colonização, de a gente ter sido explorado, né, vamos pensar que os povos originários, que a gente é uma população predominantemente cristã. Você acha que Deus estava por trás disso? Da escravidão, de várias coisas horríveis que aconteceram por conta do colonialismo? Não sei se você acha que fazia parte dos planos dele isso. Quero dizer assim que a gente tem outros motivos para entender porque o cristianismo é a religião mais popular hoje em dia. Eu não vejo que é uma revelação de Deus para nós. Eu vejo que houve uma vantagem em termos daquela religião que estava ali, no nosso caso, né, entre os portugueses que colonizaram o Brasil e, consequentemente, a gente, em maioria, é cristã. Se fosse em outro país, na Turquia, por exemplo, a gente estaria discutindo a existência do Deus muçulmano, do Islã. Ou então, se fosse na Índia, a gente estaria discutindo a existência das divindades, das milhares, talvez, de divindades hindus. Então, eu acho que a mensagem não foi assim tão eficaz, e quando a gente se coloca para se comunicar, não é o que a gente espera que deveria acontecer caso Deus, sendo sumamente bom, onisciente, sabendo que a gente quer essa mensagem, a gente quer uma relação íntima, aconteceria. As coisas não acontecem, sabe? Então, para mim, isso não é compatível com a existência desse Deus amoroso que está aberto para se comunicar com a gente. Ele se faria presente de uma maneira mais inequívoca para a população mundial. Sim. Quando você fala sobre a questão do colonialismo, claro, com certeza, absolutamente, Deus não é a favor da escravidão, e eu também não sou a favor da escravidão. Tá, rapidinho, vamos contextualizar.
que ele falou muito, muito bom, muito importante. Realmente, ele colocou bons pontos, mas, assim, ele sempre usa esse Deus amoroso, esse Deus bondoso do Novo Testamento, tá, gente? O Velho Testamento, Deus era irado, Deus matava, Deus mandava chacinar e tudo mais, tá? São dois deuses diferentes, beleza? Ponto.